Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Mateus, capítulo 9, os versos de 22, a segunda parte, ao verso 24, o pai respondeu: Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Esse texto, o parágrafo completo dessa história, está entre os versos de 14 a 27. E é interessante que essa história é a história de um pai que traz um filho que está possesso, e sempre que ele fica possesso, o demônio joga em qualquer lugar, às vezes na água, às vezes no fogo, e ele traz aos discípulos de Jesus e pede para que eles façam alguma coisa, mas os discípulos de Jesus não conseguem fazer. Quando Jesus chega e vê o tumulto, ele quer saber o que está acontecendo, e o pai diz: olha, eu trouxe o meu filho, seus discípulos não conseguiram fazer nada. Aí então Jesus diz para os seus discípulos: ô geração incrédula, até quando eu terei de suportá-los? E aí Jesus pergunta para o pai: desde quando isso está acontecendo? E o pai, então, retrata a Jesus o que está acontecendo e desde quando está acontecendo. E aí, então, o pai diz para Jesus: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Se podes fazer alguma coisa. É interessante vermos a sinceridade desse pai. Ele faz questão de dizer a Jesus: olha, se podes fazer alguma coisa, os seus discípulos não conseguiram. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça, por favor, ajuda-nos. Jesus responde-lhe: se podes, tudo é possível àquele que crê. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, se você tiver fé, vai acontecer. E o mais fantástico é que, diante disso, o pai dá uma resposta tão sincera, assim, que é maravilhoso ver a sinceridade desse homem. Ele diz para Jesus: Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. A outra versão da Bíblia, a Almeida Revista Atualizada, diz: Senhor, ajuda-me na pequenez da minha fé. Quantas vezes eu e você pedimos algumas coisas para Deus, mas a nossa fé é pequena? Quantas vezes nós não acreditamos sinceramente que Deus pode fazer todas as coisas? Aí o que é pior, nós não temos honestidade para chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, ajuda-me na pequenez da minha fé. Ou Senhor, aumenta a minha fé. Esse homem diz isso. E é interessante que os discípulos também, certa feita, disseram para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Quando Jesus disse a respeito de perdão, que deveria perdoar não 7, mas 70 vezes 7, os discípulos disseram para Jesus: Senhor, ajuda-nos na pequenez da nossa fé, aumenta-nos a fé. E é interessante que, quando esse pai diz isso, Jesus vai até aquele menino e expulsa aquele demônio. Ele simplesmente o expulsa, porque aquele pai foi sincero. Aquele pai poderia ser hipócrita e dizer: não, Senhor, eu creio sim, eu creio, sempre creio. Não, ele não diz isso. Por isso, seja sincero com Deus, seja sincero com Jesus. Quando você estiver enfrentando dificuldades, quando você estiver enfrentando problemas, não minta para Jesus, não diga: está tudo bem, eu sou mais que vencedor, eu vou... Não, tem hora que você precisa chegar para Jesus e falar: Senhor, eu não sei o que fazer. O rei Josafá, ele chega para Deus e fala: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Por isso, seja honesto, seja sincero. Isso ajuda a ação de Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um bom final de semana. Voltarei na segunda-feira, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Até lá, um abraço. Fique em paz.